Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Como vocês estão? Eu sou o professor Thiago Borges, quem não me conhece, sou coordenador dos cursos de ADS e sistemas para a internet, né? Então eu estou vindo aqui dar as boas-vindas para vocês a esse módulo 52, aos ingressantes do curso, desejar a vocês um ótimo módulo, né? Vocês estão muito boas mãos com o professor Pietro, grande professor, grande professora, a professora Amanda e professor Carlos, grande professor também. A nossa equipe é muito fera. Galera, para não quero mais tomar muito tempo de vocês, porque eu sei que vocês estão todos ansiosos para trabalhar algoritmo e lógica de programação 1. Na minha opinião, é uma das disciplinas mais importantes do curso de computação, seja qualquer curso que você esteja fazendo e você queira entrar como na carreira de programador, ou mesmo se você não queira, porque você vai precisar passar pela fase de programação, as disciplinas de algoritmos e lógica de programação 1 e 2 são as mais importantes do curso. Muitos alunos eles ficam preocupados com qual linguagem, qual ferramenta nós vamos trabalhar, nós vamos aprender. E eu escuto sempre, professor, qual linguagem nós vamos aprender no curso? Não se preocupem com isso, né? Porque o importante é você aprender a lógica da programação, como fazer um algoritmo e como resolver um problema. Que é isso que você vai aprender nessa disciplina. A linguagem de programação é um instrumento que você vai passar para a máquina aquelas instruções que você quer que ela execute. Então, se você não souber como construir um bom algoritmo, não souber como construir tiver uma boa lógica de programação, você não vai adiantar, você não vai nem conseguir aprender direito a linguagem de programação. Então, foquem, estudem essas disciplinas, se concentrem, aproveitem a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, domingo para treinarem, para executarem, para estudarem o que o professor Pietro passar para vocês, que é muito importante, que vocês vão ter um salto de qualidade. Além do mais, o curso esse ano está inovando. Nós, do curso de ADS Sistemas para a Internet, assim como de Jogos Digitais e Gestão de Tecnologia da Informação, que eu também sou coordenador, estamos com um programa de monitoria chamado Ampliar Tecnologia, onde vocês vão ter monitores para ajudar a vocês a tirar as dúvidas e a ajudar a vocês a entender e aprender mais sobre algoritmos 1 e 2. Então, vocês fiquem atentos que nós vamos ter essa oportunidade para todos vocês a partir do módulo 52. Aproveito que é mais uma oportunidade de vocês aprender. Pessoal, é importante que vocês façam a parte de vocês. Nós vamos fazer a nossa parte aqui, nós vamos nos esforçar, a coordenação, professores mediadores, professores formadores, mas vocês precisam também fazer a parte de vocês para que depois a gente saia vitoriosos no nosso objetivo, que é a graduação e a formação profissional e a colocação de vocês no mercado de trabalho. Então, galera, amanhã, às 9 horas, nós temos uma live de boas-vindas, onde vocês podem pegar algumas dúvidas sobre o curso e perguntar para mim, e nós vamos abrir o chat para vocês perguntarem. Esse módulo 52, as provas estão retornando, é uma oportunidade muito bacana, porque durante todo o tempo de pandemia, não tivemos provas, só atividades mapa. Esse módulo 52, as provas online presencial, ou seja, vocês vão no polo de vocês fazer uma prova online, agendada, com vários dias, para vocês exercitarem o fazer a prova, uma vez que um dos diferenciais da Unicesumar de qualidade é que a Unicesumar tem uma prova que avalia o desempenho de vocês. Então, conversem com o polo, vocês vão ter várias oportunidades de agendar lá no final da disciplina as atividades de vocês, a prova de vocês. É muito importante, ela vai ter um peso extra, uma nota extra na média final do 52, né, da disciplina do 52, e a partir do 53, sim, a partir do 53 ela será, entre aspas, obrigatória. Mas é muito legal porque nós vamos dar essa oportunidade para vocês de, acertando todas as questões, tirar até um ponto extra na média de vocês. Então aproveitem ao máximo essas oportunidades que a gente está dando para vocês. Fiquem atentos aos recados, olhem e-mail, acessem todo dia o estúdio, porque lá que nós vamos informar para vocês todas as novidades dos cursos. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Parabéns por escolherem
o estudo. O professor Pietro chegou aqui. Boa noite, professor Pietro. Tudo bom? Tudo Boa jóia? Boa noite, moçada. Boa noite, Pietro, professor o Thiago. professor Pietro, ele é high-tech. Olha aqui o neon dele aqui, ó. O professor Pedro, legal, bacana. Grande professor, obrigado. Uma ótima aula. A professora Amanda está nos bastidores, o professor Carlos também. E galera, aproveitem essa oportunidade, tá só com os feras aqui na aula. Valeu, bola, até mais. Professor. Obrigado, professor. Eu queria saber se a minha amiga Amanda vai aparecer. Ó, Amanda aí. Boa noite, professor. Boa noite, alunos. Bem-vindos ao módulo 52. Eu espero que vocês aproveitem muito a tão sonhada linguagem de programação, né, esperada aí nos cursos. Aproveitem todo o conhecimento do professor Pietro, pesquisem, que é muito importante, realizem atividades dentro do prazo. Nós vamos ter as provas, mas fiquem tranquilos aí que nós estaremos conversando sobre isso no decorrer das aulas. E foquem na disciplina, atividade 1 liberada, mapa liberado, fórum liberado. Então, com a aula de hoje, você já consegue interpretar, entender, pelo menos a atividade 1, hein? Então, prestem bastante atenção e foquem aí nos estudos. O professor Carlos está comigo ali no YouTube, auxiliando nas dúvidas. Professor Carlos, muito obrigada pelo auxílio e vamos pegar firme aí em algoritmos 1. Show de bola. Obrigado, professora Amanda. Então vamos lá, né, professora Amanda? Vamos falar um pouquinho aí de programação, finalmente. A galera começou a estudar aí na Unicesumar já tem algum tempo, mas tem alguns que ainda não programaram. E essa é a sua primeira disciplina onde você começa a entender lógica de programação. E aí, moçada, qual que é o grande lance da lógica de programação, né? Eu vou fazer aqui, professora, inclusive, se quiser até tirar um pouco a tela, quero que mostre a minha cara, só que é para o peão ver o meu olhar aqui, a hora que eu estou falando sobre o que eu estou falando agora. Mas, gente, é o seguinte, quando você entra na faculdade, você não está fazendo um cursinho da Udemy, você não está fazendo um cursinho de 20 horas, de 40 horas, né? Tem curso aí que é de 1 hora, 2. Não estou te dizendo que é ruim, esses cursos são bons, mas são cursos que vocês deveriam fazer em paralelo com a faculdade. Valorizem a faculdade de vocês. Primeiro porque no Brasil ainda há, sim, a valorização dos currículos e dos diplomas universitários. Não se enganem achando que, fiz um curso lá não sei na onde, na galera que fala que não precisa fazer faculdade, e aí eu entrei para trabalhar. Beleza, realmente isso acontece. Mas com o canudo na mão, é certo que vocês têm maior possibilidade de se destacar dentro das empresas. Até porque com um currículo na mão, um currículo de faculdade na mão, você tem uma base maior. E aí, quando você faz um cursinho livre, quando você estuda uma linguagem, vou estudar Python, vou estudar JavaScript, são linguagens legais, é bom você aprender várias linguagens. Só que qual que é a ideia aqui, ó? O professor Thiago falou, não se preocupem com a linguagem. E, de fato, qual que é a ideia? Quando você escolhe uma faculdade, você quer bagagem, você quer base, você quer fundamento. Você não quer só um cursinho de uma pílula de conhecimento para você ver se você gosta de programar ou não, tá? Então, na faculdade, imagina o seguinte, ó, pensa numa faculdade de música, beleza? Ora, eu não fiz faculdade de música, eu tenho um violão aqui no meu cantinho aqui, eu aprendi a tocar violão por conta, mas eu fiz uns 2 meses de aula de música num conservatório musical, 2 meses. Então, eu aprendi o básico, aprendi a bater umas cordas, aprendi a tocar algumas músicas. Mas eu não sei a teoria musical. De forma que eu, Pietro, eu estou preso no violão. Eu não consigo tocar teclado, eu não consigo tocar bateria, né? Eu até consigo, sim, eu até posso começar a aprender, mas a minha curva de aprendizagem vai ser muito maior e mais lenta do que alguém que fez faculdade de música. Então, pensa, o cara que fez faculdade de música, ele tem a base, ele tem a teoria musical. E o violão, para ele, é só um instrumento, é só uma ferramenta musical com a qual ele pode aplicar os fundamentos que essa pessoa aprendeu. Então, aqui na lógica de programação é a mesma coisa. Você está aprendendo a teoria musical da programação. E para você tocar as tuas músicas, escrever as tuas partituras e fazer o teu programa rodar de acordo com o teu código, você tendo a base, não interessa a linguagem. A linguagem, de uma linguagem para outra, muda apenas aonde você coloca a vírgula, muda apenas a estrutura sintática, porque a semântica, geralmente, ela é muito similar de uma linguagem para outra. E a sintaxe também é muito similar de uma linguagem para outra. E por que os ensinos superiores, não só do Brasil, mas do mundo, escolhem ensinar a linguagem C para a galera? Porque a linguagem C, moçada, é a base. Então, lá em Algoritmos e Lógica de Programação 2, vocês terão linguagem C, beleza?
Aqui vocês têm a base da base, que é a lógica de programação em pseudocódigo. Você não entende, por exemplo, depois de estrutura de dados, programação orientada a objetos, a própria lógica de programação em algoritmos. Você não vai lá para banco de dados sem saber ler um bom pseudocódigo. Ler instruções generalistas que permitem que você, a partir daquelas instruções, traduza o seu código-fonte para várias outras linguagens. Beleza? Então, olha só, o que eu falei aqui, gente, é muito importante. Eu espero que vocês, que não tenham prestado atenção, que vocês revejam a aula depois e ouçam de novo esse recado que eu estou dando para vocês. Aqui quem fala para vocês, moçada, é alguém que já tem pelo menos 15 anos de experiência em desenvolvimento de software, ok? Desde 2007 trabalhando com isso. E eu sei o que eu estou falando, tá? Eu aprendi a base, eu aprendi os fundamentos. Se eu precisar aprender, ó, eu sei, eu aprendi C. Eu comecei com C e C++. Para eu migrar para o Python, foi um pulo. Eu já praticamente sabia Python. É muito fácil Python. Para eu ir para o Java, foi um pulo também. Para eu ir para o C Sharp, outro pulo. Para aprender JavaScript, mais outro pulinho. Então, olha, eu tive um esforço enorme para aprender linguagem C, para aprender lógica de programação. Depois, para aprender outras linguagens, eu tive um esforço muito menor. Essa é a ideia da disciplina, beleza, moçada? Então, professora Amanda, se quiser compartilhar a tela, eu vou até instigar os meninos aqui, professora Amanda, antes de começar a aula, eu vou mostrar para eles o meu LinkedIn. Tá? Eu estou abrindo com vocês aqui, ó, não sei se está dando para enxergar, professora Amanda. Está dando para enxergar aqui $45 a hora, professora? Tá. Então, moçada, ó, eu só quero mostrar para vocês a linguagem aqui. Não tem a linguagem. Mas é linguagem C, ó. É linguagem C++, né? Então, olha, eu recebi na última semana pelo menos uns 5 convites para trabalhar fora do país. Claro que eu preciso saber inglês, além de saber computação e programação, né? Mas olha aí, ó o preço que os caras pagam. $45 a hora. Se você acha que linguagem C não é boa, dá uma olhada aí nesse convite que eu recebi. Esse é um dos convites, eu recebi uns 5 na semana passada, tá? E olha só, vou fazer uma continha de padeiro com vocês, ó. 45 vezes 40 horas semanais, vezes, digamos, tem mês que tem 4 semanas, né, professor? Tem mês que tem 5 semanas, então eu vou fazer uma média aqui, ó. Imagina que cada mês do ano tem mais ou menos 4 semanas e meia, tá? Então, por mês, eu vou ganhar $8.100. Vamos ver quanto tá o preço do dólar aqui. Vamos ver aqui, ó. Preço do dólar, ó, R$5, vai, 4,95. Tá bastante volátil, né? Mas, ó, vezes R$5 é R$40 mil por mês. Se eu multiplicar por ano, dá quase $500 mil, né, professora? Então, para quem critica a linguagem C, que fala que as universidades não ensinam nada que o mercado usa, desconfiem, moçada, desconfiem dos papinhos aí, desconfiem dos argumentos de venda dos vídeos que vocês consomem na internet. Propaganda e vídeo na internet está vendendo conteúdo para você. Fiquem ligeiros e valorizem a linguagem C. Aprendendo linguagem C, vocês têm a base. Beleza? Maravilha? Muito bem. Então, olha só. Vamos para a aula, professora. Algoritmos e lógica de programação 1. Vai aprender a programar finalmente, hein, garotinho e garotinha? Moçada, antes da gente ir para a disciplina, vamos falar da ementa da disciplina. O que a gente tem que ver de ementa aqui dentro? Então, a gente vai ver o a representação do pensamento lógico. A gente vai conceituar o que são algoritmos e as formas de representação de algoritmos. Isso em aulas ao vivo, em aulas conceituais e também lá no livro de vocês, né? Desenvolvimento de algoritmos é o que a gente mais vai fazer, ok? A gente vai ver quais são as estruturas básicas de dados e os algoritmos em nível de comandos. Quais são as instruções que a gente pode usar para construir algoritmos, né? Veremos procedimentos e funções, muito importante entender funções, moçada. E aí a gente fecha a disciplina basicamente lá com algoritmos recursivos, beleza? Uma coisa muito importante sobre algoritmos, moçada. Ele é igual vou usar o mesmo exemplo de tocar violão, tá? Ninguém aprende violão assistindo o vídeo dos outros tocarem. Ninguém aprende violão sem pegar o violão na mão e tentar fazer as notas e bater as cordas. Ninguém aprende violão sem ficar pelo menos 2, 3 horas por dia durante 2, 3 anos para aprender a tocar violão, ok? Então, programação é assim, você vai ver o professor dando aula, você vai ver os exercícios do livro, mas se você não tentar fazer o seu código, se você não correr atrás de botar a mão na massa, ok? Você não aprende.
Então, gente, programação é hands-on. Hands-on, mão na massa. É assim, ó, é que nem matemática, é que nem cálculo. Meu amigo, você não vai aprender se você não fizer exercício, beleza? Quanto mais exercício você faz, mais você bate a cabeça, mais você erra, mais você trava, e depois de destravar e descobrir a resposta, você está um degrau a mais na sua escala evolutiva, na sua vida de programação, de programador ou programadora, ok? É importante, inclusive, dizer para vocês que não se frustrem com os erros. A frustração, tudo bem, o sentimento de, putz, errou, não funciona e tal, é normal. Mas o que você tem que ter em mente? Que todo erro em computação é solucionável. Todo erro em computação é solucionável. Tem uma resposta, tem uma explicação para esse erro. Por quê? Porque a máquina é um ser lógico. Como nós vimos lá na disciplina de Fundamentos e Arquitetura de Computadores, a máquina é lógica, é verdadeiro ou falso, é 0 ou 1, é exata, ou é verdade ou é mentira, ok? Então, nós temos condições de achar os erros sempre. Não desistam por causa de erros. Gente, todo dia que você for programar vai dar erro. Todo dia. Olha, eu estou há 15 anos programando e todo dia o que eu faço na minha vida é resolver erro de programação. Tá? Então, não desanime com isso. Acostumem-se a encontrar o prazer de resolver um erro. Sabe aquele erro cabeludo? Que você está 2 semanas, já está com taquicardia, já saindo fumaça da sola do pé, e aí você resolve o erro. Cara, é um alívio, é um prazer, é uma satisfação que só você, passando por isso, só assim para você entender, tá? Muito bem. Gente, objetivo da disciplina do curso. Ó, na verdade, assim, ó, lá no material de vocês, inclusive teve gente me perguntando no Instagram, moçada, beleza? Então, ó, quem me perguntou no Instagram, fica a dica. Deem uma olhada no plano de ensino que está disponível no estúdio de vocês. No plano de ensino do estúdio de vocês, ok? Tem lá os objetivos da disciplina do curso. Cara, aprender a programar, acho que é o básico para quem é de ADS ou de SI, né? Sistemas para internet. Também, olha, objetivos, justificativa. Para que eu aprendo a programar? Para programar, para desenvolver software, né? Para quem sabe ganhar dinheiro como deve, quem sabe, né? Também o conteúdo programático, a metodologia, os critérios de avaliação e o mais importante, a bibliografia. Então, teve gente me perguntando, professor, quais livros eu devo estudar para aprender a programar? Então, dê uma olhada na bibliografia básica e na complementar. Eu recomendo 2 livros, o do Forbelloni, da Eberspatcher, e também o livro da Ascencio e Campos, ok? Beleza? Vocês vão achar esses autores lá no plano de ensino de vocês, no estúdio, tá lá no estúdio. E, claro, o nosso livro base é o livro que a professora Gislaine, escreveu e eu reescrevi aqui em 2020, beleza? Algoritmos de lógica de programação 1 pela Unicesumar. Muito bem. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Moçada, trataremos aqui, portanto, da estrutura básica de um algoritmo sequencial. Um algoritmo que segue passos sequenciais, sem dar volta, sem tomar decisão, chega ao final e mostra um resultado, tá? Gente, acostumem-se com o seguinte, tudo na computação, tudo em TI pode ser visto como uma caixinha preta. Então, pensa numa caixinha preta, que aqui não está preto, está azul, né? Mas tudo bem. Nessa caixa, a gente faz entrada de dados. Beleza? E dessa caixa, temos a saída de dados. O que é importante eu dizer para vocês aqui? Nós, programadores, em muitos momentos, a gente não vai querer saber como que o processamento é feito dentro da caixinha preta. A gente só precisa saber o que essa caixinha preta precisa receber de dados de entrada e o que ela produz de dados de saída a partir dessas entradas, ok? Muitas vezes a gente não vai precisar saber os detalhes de como é feito o cálculo, o processamento, para que os dados de entrada sejam transformados nos dados de saída. Mas na computação, enxerguem, gente, tudo como caixinhas pretas. O seu computador é uma caixinha preta, o Windows é uma caixinha preta, o ambiente de programação que você vai usar lá na disciplina é caixinha preta. O PowerPoint que eu estou usando aqui para mostrar a aula para vocês é caixinha preta. O YouTube é uma caixinha preta, ok? E o algoritmo
que está implementado nessas caixinhas pretas é o que interessa para nós. Então, muitas vezes, a gente vai querer criar algoritmos usando o que já está pronto na caixinha preta. Outras horas, a gente vai querer desenvolver a nossa própria caixinha preta. Então, algoritmos, moçada, é sobre aprender a criar caixinhas pretas e a usar as caixinhas pretas já existentes, ok? Tudo bem isso, gente? Essa abstração? Será que essa abstração foi feliz, professor Amanda? Espero que eles tenham entendido aí, tá? O que a gente vê na disciplina, então, gente? A gente vê na disciplina como usar algumas caixinhas pretas para usar elas como blocos de construção nos algoritmos que nós vamos construir. E os nossos algoritmos, eles podem virar caixinhas pretas tanto para nós no futuro, quanto para outros desenvolvedores que vão usar o nosso código-fonte que já está pronto. Na computação, nada se cria, tudo se transforma, né? Mentira, se cria sim. Mas a gente vai querer sim reaproveitar e reusar código para agilizar o nosso desenvolvimento. Claro que quem está começando, como vocês, é bom que aprenda a fazer algumas coisas do zero. E hoje aqui a gente vai fazer um exercício do zero. Um exercício que leva em conta o uso de variáveis, de expressões, de atribuição e de entrada e saída de dados. Variáveis, expressões, atribuição e entrada e saída de dados é o que a gente precisa para criar um algoritmo sequencial. Um algoritmo que segue uma linha de passos e termina a sua execução, tá? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Perdão. Engasguei aqui, professora. Licença. Engasguei mesmo, engoli uma mosca. Mentira. Gente, ó, para vocês chegarem aqui nas aulas ao vivo, o que é interessante? É interessante que vocês vão assistindo as aulas conceituais do livro e já vão assistindo as aulas conceituais gravadas, perdão, e vão resolvendo os exercícios e vão lendo a unidade do livro de vocês, né? Nessa aula a gente vai usar a unidade 1. Ou seja, quem já estudou a unidade 1 vai se dar melhor na disciplina ao vivo, nessa aula de hoje, do que quem não estudou a unidade 1. Quem está chegando aqui de paraquedas na aula ao vivo e nem viu as aulas conceituais ainda, e nem se deu o trabalho de abrir o livro, tudo bem, você vai acompanhar a aula? Vai acompanhar. Mas você não vai acompanhar tão bem quanto quem se preveniu, se precaviu para a aula. Então, quer ser um aluno de destaque? Quer realmente conquistar o seu espaço? Seja proativo. Faça a sua parte antes de que você seja cobrado por isso, tá? Muito bem. E só lembrando, professor, que eu já postei o cronograma também para vocês fazerem download, formato PDF, imagem, bem bonitinho, que o professor mandou antes, bem antes, fiz uma arte, coloquei lá para vocês, mandei comunicado também com esse cronograma, os outros mediadores também enviaram, ok? Postaram lá para vocês fazerem download, né, que tem todas essas aulas aí, falando da aula conceitual, da forma, me enrolei aqui, professor, da forma que o professor Pietro disse, vocês se preparam antes, por exemplo, para a unidade 1 é hoje, é da aula 1 até a 6, então, da próxima aula, vocês olhem lá quais são as unidades, quais são as aulas conceituais, tá dentro da disciplina, lá em material da disciplina, ok? Quem ali está reclamando que não recebeu o livro físico, vocês podem usar o livro em PDF, que está dentro da disciplina, enquanto não recebe o livro físico, ok? Mas não fique sem estudar. Perfeito, professora. Gente, eu estou vendo vários comentários ali. Assisti a aula e comecei a chorar no banho. Não estou dando conta, estou passando mal. Moçada, ninguém disse que ia ser fácil, tá? Agora, uma coisa que vai ajudar muito vocês na vida profissional de vocês é parar de repetir para si mesmo e para si mesma. É para parar de repetir para si mesmo e para si mesma, tá? Que o negócio é difícil, que é impossível, que não vai dar certo. Porque aquilo que você internaliza na sua cabeça, isso vai influenciar o seu inconsciente. E aí você chega para fazer um exercício que é mais complexo, já todo cheio de pedra na mão. Esse exercício aqui não dá, isso aqui não vai dar conta, eu não sei, eu não consigo, não é para mim. Então, se você, ao invés de pensar, eu não sei, eu não consigo, não é para mim, vou chorar no banho, se você pensar, putz, é difícil, mas se eu persistir, eu vou dar conta. É difícil, mas eu consigo dar uma googlada. É difícil, mas tem livro para eu pesquisar. É difícil, mas tem um colega meu que talvez possa me ajudar. É difícil, mas tem um pessoal lá da mediação para eu mandar mensagem. Aí talvez você mude o seu mindset e consiga sair do lugar, né? Essas brincadeirinhas, legal, engraçado, vamos dar risada, chorar no banho, beleza, engraçado, dou risada. Mas dar risada é uma coisa. Ter sucesso profissional é outra. Tem que aprender a separar o meme
da coisa séria, né? Alguns memes não valem a pena, ok? Alguns memes não valem a pena. Esse é um dos memes que eu falaria para vocês. Evitem se apegar a isso, tá? Apeguem-se ao Yes, we can. Qual que era o slogan do Obama? É o Obama, né? Yes, we can. Sim, nós podemos, ok? Não vem com esse papo de que não dá conta, que é difícil, que já começou errado na profissão. Toma essa bronca, professor Amanda. Então, vamos lá, moçada. O mapa de vocês, gente, ó. O mapa de vocês é para vocês... O mapa é o trabalho, né, professora Amanda? É para vocês olharem esse algoritmo, um exercício muito bem elaborado, por sinal, um exercício aqui que é bem tranquilo para quem está começando, inclusive, porque a gente não quer que saia fumaça da sua cabeça, a gente quer que você sinta que você está progredindo, tá? E, basicamente, o mapa, ele dá um algoritmo para vocês, ele dá o enunciado dizendo o que esse algoritmo deveria fazer, ok? E você tem que olhar para o algoritmo e dizer o que é que está de errado, o que é que dá para mudar, se está certo, por que está certo, justifique sua resposta. É isso que é para fazer no mapa dessa disciplina, beleza? Não vou ficar perdendo muito tempo aqui, porque eu sei que vocês vão dar conta. Mas, basicamente, é preciso fazer o que aqui, professora? Um teste de mesa, né? Você vai executar o seu algoritmo linha a linha, como se você fosse a máquina, e quando o usuário tem interação com a máquina, você também pode sair do papel de máquina, mudar para o papel de usuário, fingir que você é o usuário para interagir com a máquina, e depois continuar executando o algoritmo como se você fosse a máquina novamente, para que você entenda o seu algoritmo como o quê? Como uma caixinha preta. O que esse algoritmo recebe de dados de entrada, como que ele está fazendo o processamento e o que ele deveria oferecer de dados de saída. Ok? Gente, se vocês olharem para um problema sempre com essa visão, entrada, processamento e saída, vocês provavelmente vão ter muito sucesso na carreira de vocês, tá? Principalmente nesse começo, beleza? Muito bem. Gabriela Coneglian Pereira. A qualidade do vídeo está horrível. Menino, talvez, será que não é a sua internet aí? Ou será que não está aí na qualidade muito alta? Dá uma olhadinha aí. É isso que eu ia falar, Gabriela. Você precisa verificar aí no YouTube a qualidade, lá na engrenagemzinha, ok? Que vai dar tudo certo. É isso aí, professora. Gente, quem não entendeu ainda o lance da caixinha preta, vocês vão entender agora. A gente vai fazer um algoritmo aqui. A gente vai construir uma caixinha preta, mas ela não vai ser uma caixinha preta, ela vai ser uma caixinha branca, porque a gente vai conseguir enxergar o que está dentro dela, uma caixinha transparente, tá? Então a gente vai agora construir o nosso algoritmo, construir a nossa caixinha funcional que recebe dados de entrada, processa e devolve saídas para o usuário. Maravilha? Isso que é uma caixinha preta, gente. Recebe dados de entrada, processa na caixinha preta e devolve dados de saída, ok? Caixinha preta, gente, é uma abstração. Maravilha? Caixinha preta é algo que você tem que abstrair, que você tem que imaginar. O que um mecanismo, o que um carro faz? O carro recebe gasolina e recebe comandos do volante, do pedal e do câmbio. Esses são os dados de entrada de um carro. O carro, o que ele faz? Ele processa. Ele joga o combustível no carro, no motor, ele recebe os comandos do volante, transmite para as rodas, ok? O carro processa, o carro é uma caixinha preta, recebe dados de entrada, gasolina e os comandos do motorista. Ele processa como uma caixinha preta. Ele tem um motor, ele tem um sistema de câmbio, ele tem um sistema de direção, ok? E o que ele faz? Ele se desloca. O resultado da execução do mecanismo de um carro é justamente ele se locomover. Um carro, portanto, poderia ser visto como uma caixinha preta. Você sabe o que o carro recebe como dados de entrada. Ele precisa de gasolina e precisa do motorista. Você não precisa saber como um carro funciona. Você só precisa saber que o carro recebe dados de entrada, o motorista e gasolina, e que o carro produz como saída um deslocamento ao longo do espaço-tempo, né? Beleza, um carro também é uma caixinha preta, ok? Essa é a analogia que a gente poderia fazer aqui. Mas vamos lá, gente, um algoritmo, tá? Em pseudocódigo, vocês, aqui no nosso livro, a gente usou essa convenção. Em outros livros, em outros autores, vocês podem ver algoritmos em pseudocódigo escritos de maneira ligeiramente diferente, com palavrinhas ligeiramente diferentes. Porém, de novo, todo pseudocódigo vai ter variável, todo pseudocódigo vai ter entrada e saída, todo pseudocódigo vai ter atribuição, todo pseudocódigo vai ter como manipular dados numéricos, ok?
Independente se o algoritmo da nossa disciplina aqui escreve início e fim para o comando principal ali do corpo principal do algoritmo e um outro autor não usa início e fim, independente. A estrutura é sempre similar. No nosso caso, na nossa convenção, a gente sempre precisa começar um algoritmo dizendo que ele é um algoritmo, ok? Então, a palavra algoritmo para nós é uma palavra reservada, é um comando que diz para os outros programadores: olha, programadores, aqui está começando um algoritmo. Leia o texto daqui em diante como se fosse um algoritmo, como se fosse instruções para uma máquina, como se fosse uma sequência de passos não ambíguos para a resolução de um problema. Beleza? Aí eu dou um nome para o algoritmo, legal? Então eu substituo tudo que está entre parênteses angulares, inclusive os parênteses angulares, por um nome. Então, por exemplo, algoritmo para somar dois números, algoritmo somar, algoritmo para calcular as médias, algoritmo calcula médias e assim por diante, tá? Beleza, dei um nome para o algoritmo, aí eu posso declarar os meus espaços em memória. Gente, a máquina de vocês viram fundamentos de arquitetura de computadores na disciplina passada. Vocês viram lá a arquitetura de von Neumann. A máquina ela tem um processador e a máquina ela tem basicamente uma memória, tá? E ela tem os dispositivos de entrada e saída, ok? Teclado, mouse, monitor, etc. CPU conectada à memória e o barramento conectando todo mundo ali, ok? Show de bola. O que acontece, gente? Tudo o que é executado, todas as linhas de código que a gente escreve no algoritmo, cada linha individualmente vai ser interpretada e executada pela CPU, ok? E aí, a CPU, ela pode recorrer à memória para salvar dados, ok? E aonde que eu salvo dados? Na minha memória primária, na minha memória RAM. Como que eu faço para declarar espaços em memória para que o meu algoritmo possa reservar espacinhos em memória e salvar dados ali dentro? Eu crio variáveis. Então, quando vocês veem aqui, ó, var, significa que a partir daqui eu estou criando variáveis, espaços em memória. Espaços em memória, cada um desses espaços tem um nome próprio e tem um tipo de dados. Então, eu posso ir lá na minha memória, vou redesenhar a memória aqui, tá? Vou redesenhar a memória. Em cada posição da memória, eu posso vir aqui, por exemplo, e criar uma variável x. Então, o nome dessa var1 aqui, ó, se eu substituir isso aqui por x, significa que lá na memória eu tenho uma posição de memória onde eu tenho um endereço que eu chamei de x, e ali eu posso salvar, por exemplo, um número inteiro, ou um número real. Por exemplo, aqui eu poderia na var2, ó, ao invés de ter x, aqui eu teria uma outra variável chamada y, ok? Então, y ficaria na memória, e aí digamos que aqui no tipo da variável eu não tenho mais inteiro. Aqui essa outra variável aqui, ó, variável 2, ela vai ter um tipo real. Então, eu venho aqui e consigo salvar números com casas decimais, e assim sucessivamente. Variáveis, gente, portanto, variáveis são espacinhos na memória para a gente salvar números, para a gente salvar texto, para a gente salvar informações da máquina, beleza? E aí, depois que a gente declarou as variáveis em um algoritmo, a gente vai, então, e declara o início do corpo principal do algoritmo. Até aqui, até antes do início, eu só dei um nome para o meu algoritmo e eu declarei os espaços em memória, as variáveis, beleza? Depois, gente, já vou falar do visual aí, tá? Fiquem tranquilos aí, relaxem com relação ao visual, já eu falo dele. Então, depois que eu declarei as variáveis, eu vou ter o início do corpo principal do algoritmo. Então, do início da palavra reservada início até a palavra reservada fim, estão as instruções que a máquina vai seguir e, de fato, vai executar na CPU, beleza? Essas instruções, elas podem modificar o conteúdo das variáveis, elas podem ler os conteúdos das variáveis, elas podem pedir que o usuário insira alguma coisa por teclado. Esses comandos aqui, eles podem também mostrar alguma informação para o usuário na tela, ok? Essa é a ideia. Gente, com relação ao visual, tá? O negócio é o seguinte, moçada. Aqui nessa disciplina, a gente não vai usar ferramenta computacional para executar código. Quem vai executar código somos nós próprios. Então, enquanto profissionais de desenvolvimento, a gente tem que ter a capacidade de escrever o código
e de executar o código logicamente. Então, a gente trabalha no código em tempo de desenvolvimento do código, e depois que esse código está desenvolvido, a gente testa esse código logicamente em tempo de execução nós próprios. Por quê? Porque a gente precisa que vocês cheguem lá no ENAD, no Pós-Comp, ou nos testes, inclusive nos testes de admissão de algumas empresas, a gente precisa que vocês cheguem lá sabendo olhar para um código sem precisar de uma ferramenta que execute ele. Maravilha? Tudo bem, algumas pessoas vão ter mais facilidade aprendendo a programar com o Visualg? Pode ser que sim. Beleza, se você é uma dessas pessoas, experimente usar o Visualg. Problema, você não vai poder justificar nada aqui na disciplina com o Visualg, porque ela não é ferramenta oficial do curso, ok? É uma ferramenta de apoio, quem quiser usar, usa extraoficialmente, professora Amanda, tá? Está desautorizado aqui o uso do Visualg como se fosse algo oficial da disciplina. Quer usar, usa, mas use sobre sua responsabilidade. Ok? Nós não vamos tirar dúvida do Visualg. Se o Visualg não funcionar na sua máquina, realmente você vai ter que dar a sua googlada, você vai ter que dar a sua pesquisada. E é até bom que não funcione, porque daí você já aprende já como resolver os problemas, né? E aí vamos para o exercício, professor. Uma coisa importante. Uma coisa importante. Sempre estarem atentos à indentação do código, porque o código fica mais legível e é uma boa prática de programação. Se você vai para a empresa sem saber o que é indentação, você vai tomar bastante bronca lá do seu supervisor técnico, ok? O que é indentação, moçada? Então, olha só, perceba que o algoritmo, ele está em uma mesma linha vertical, certo? O algoritmo, o início e o fim estão em uma mesma linha vertical. Ou seja, é como se eu estivesse dividindo aqui, ó, o meu algoritmo em dois grandes blocos. No primeiro bloco aqui, ó, eu dou um recuo a partir dessa linha vertical. Ó, eu dei um recuo. Então, ó, dou um recuo, coloquei a palavra var. A partir do recuo da palavra var é que eu, deslocando o texto um pouquinho para a direita, eu começo a escrever o nome dessas variáveis. Fica mais fácil de eu olhar para esse código e enxergar. Olha, essas variáveis aqui, elas estão indentadas em relação à vertical do algoritmo aqui, ó. Então, significa que esses caras pertencem ao algoritmo, né? Significa que essas instruções que vêm indentadas aqui, elas estão no escopo do algoritmo, beleza? Aí eu venho aqui do início ao fim, ó, e eu dou mais um recuo em relação à vertical ali. Ou seja, o bloco de comandos 1, o bloco de comandos 2 e assim por diante, eles pertencem ao escopo do início e o fim do algoritmo. Isso é indentação. Beleza? Maravilha. Sheila Bueno, quero saber se posso tirar minha dúvida com o professor Pietro. Pode, manda sua dúvida aí no chat que a gente já responde. Se você tiver com dúvida, fora das aulas ao vivo, por gentileza, entre em contato com o professor mediador ou a professora mediadora, no caso, o professor Carlos ou a professora Amanda, ok? Se a dúvida for muito cabeluda e muito fora do normal, aí eles vão ver se eles passam a dúvida para mim. Fechou? O professor Carlos e a professora Amanda têm know-how para tirar a dúvida de vocês. Então, gente, construir um algoritmo... aqui o exercício, né? Exercício que a gente vai fazer agora. Construir um algoritmo para que o usuário informe o peso em quilos de duas pessoas. O algoritmo deverá mostrar para o usuário a média entre os pesos. Beleza? Vamos lá, então. Olha só. Analisando o enunciado. Olha só, o exemplo pede para construir um algoritmo para que o usuário informe o peso em quilo de duas pessoas. O algoritmo deverá mostrar para o usuário a média entre os pesos. Então, olha só. O algoritmo, ele pede para que o usuário informe entrada de dados. Isso aqui, ó. Eu vou no enunciado, gente, e eu identifico as entradas de dados. Gente, algoritmo é entrada, processamento e saída. Caixinha preta, ok? Então, o usuário vai informar o peso de duas pessoas. Então, quais são as entradas do meu algoritmo de acordo com o enunciado? O peso da primeira pessoa e o peso da segunda. Dois dados diferentes, dados de entrada do algoritmo. A máquina precisa que o usuário digite pelo teclado o peso da pessoa 1 e depois o peso da pessoa 2. Isso que significa dados de entrada. Beleza? Muito bem. Olha só, e de saída, o que o enunciado fala? Ó, o enunciado deverá mostrar. Mostrar palavra-chave para quê? Saída de dados.
Beleza? Muito bem. A saída de dados, mostrar. Mostrar o quê? Mostrar a média entre esses pesos. Então, eu vou somar o peso 1 com o peso 2 e vou dividir por 2. Essa é a média, né? Essa é a fórmula da média. Isso aqui, gente, fórmula da média é assunto para o ensino básico e fundamental, ok? Quem não sabe como calcula a média, realmente precisa dar uma googladinha aí. Não tem problema, você não precisa saber de cabeça, mas é algo que você vai ter que se acostumar a fazer. Entender a regra de negócio do teu problema. Muito bem, sei quais são as entradas, sei qual é a saída, agora a gente vai para o passo a passo. Qual seria o passo a passo que esse algoritmo deveria implementar dentro da caixinha preta? Qual seria o processamento que esse algoritmo deveria realizar de acordo com o enunciado? Então, veja, se eu sei qual é a fórmula da média, eu vou simplesmente ter que ler os dados de entrada, eu vou ter que fazer esse cálculo da média, ok? E eu vou mostrar essa média na tela para o usuário através do comando pertinente. Então, olha só, eu vou ler o peso da pessoa 1, eu, enquanto máquina, eu vou ler o peso da pessoa 1, vou ler o peso da pessoa 2, eu, enquanto máquina, eu vou calcular a média e eu, enquanto máquina, eu imprimo isso na tela para o usuário. Legal? Então, olha só como é que fica aqui o passo a passo. Ó. Chamei o algoritmo de algoritmo média dos pesos. Já deixei aqui as palavras reservadas var, para eu criar várias variáveis aqui, e o início e o fim do algoritmo, ou seja, o corpo principal do nosso algoritmo, ok? Aqui é o que a máquina vai executar instrução a instrução mesmo. Então, vamos lá, olha só. A primeira coisa que eu faço é criar uma variável chamada peso 1, que vai guardar números reais, números com vírgulas. Ou seja, lá na memória, eu vou ter uma região que vai chamar peso 1, e aqui só vai poder ser salvo o dado real, ok? Ou seja, por exemplo, se o usuário digitasse, a pessoa está pesando 72,5 quilos. Beleza, na memória, é isso que ficaria salvo na região do peso 1, ok? Próxima variável que eu declarei, ó, peso 2. Então, peso da pessoa 1, peso da pessoa 2, ambas do tipo real. Maravilha? Criei uma variável intermediária para eu ter a soma dos pesos, já vou mostrar como eu uso ela, e depois uma variável da média desses pesos, também do tipo real. Todas as variáveis, nesse caso, estão sendo do tipo real. Mas em outros casos, eu poderia ter variáveis de vários tipos. Poderia ter uma variável do tipo real, outra do tipo inteiro, outra do tipo texto, outra do tipo lógico ou booleano e assim por diante. Tudo bem. O que eu faço aqui no início do algoritmo? Eu peço para a máquina, eu falo, máquina, por gentileza, máquina, execute essa instrução escreva L. O que a instrução escreva L faz? A instrução escreva L, ela vai mostrar alguma coisa no monitor. Então, imagina o monitor da máquina de vocês aí, bem bonito e sensual, professor desenhista maravilhoso, é muito bom, professor artista é outra coisa, hein? Olha só, a máquina, ela vai escrever na tela o que tiver dentro das aspas aqui, ou o que tiver dentro dos parênteses, perdão, tá? Então, olha só, o que está dentro de aspas duplas, a máquina imprime literalmente na tela, ou seja, quando a máquina encontrasse essa instrução escreva L, a máquina executaria a seguinte ação. Ela imprimiria na tela, insira os dados. Ok? É isso que a máquina faz quando ela encontra o escreva L. E o que ela faz quando ela encontra um leia? A máquina, ela vai, então, ela vai esperar o usuário digitar alguma coisa pelo teclado. Ok? Então, a máquina imprimiu na tela a mensagem literal que estava dentro das aspas duplas. Maravilha. E agora a máquina está parada, que já executou a linha escreva L. Agora a máquina está parada na linha leia. E aí a máquina está falando, leia peso 1. A máquina, ela está entendendo que ela precisa ler o dado que o usuário vai digitar e vai salvar isso na região de memória peso 1. Ou seja, imagine que isso aqui é a nossa memória, né? Ó. Ok? Então, quando a máquina para aqui, ela fica esperando o usuário inserir algum dado via teclado com a mãozinha bem sensual do usuário lá. Ok? Digamos que o usuário digitou aqui, ó, nessa linha de código, digamos que o usuário digitou 72 como peso. Ok? Então, o usuário digitou 72 e deu Enter. Deu Enter. Lá na memória, o peso 1 passou a valer 72. Tranquilo, gente? Muito bem. Ó, próxima instrução. Então, eu já fiz a máquina mostrar para o usuário. Ó, usuário, por favor, usuário, insira os dados. E aí o usuário sabe o que fazer,
e ele insere alguma coisa para que a máquina leia essa alguma coisa e salve isso dentro da variável respectiva. Próxima instrução que eu colocaria é leia peso 2. Então, a máquina já leu 72 para dentro do peso 1, digamos que a máquina colocaria aqui 88 para dentro do peso 2. Né? O usuário colocaria 88 para dentro do peso 2 e a máquina transpassaria esse dado para a memória, 88. Tá? Muito bem, próxima instrução que eu faria é soma, recebe, essa setinha aqui, gente, é o recebe, ok? Soma, recebe peso 1 mais peso 2. Ora, se o peso 1 estava valendo 72 e o peso 2 estava valendo 88, quanto que vai dar aqui? Vai dar 150, 160? Tipo, eu não estou sem cabeça hoje para fazer de cabeça essa conta aqui. Conta simples, hein, professora Amanda? Vou puxar a calculadora. Não tem problema não. Vai, 72 mais 88. 160. Muito bem. Então, olha o que a máquina fez, ó. O que a máquina fez, ó. Ela olhou, peso 1. Quanto vale peso 1 na memória? 72. Beleza, mais... Aí a máquina olhou, quanto vale peso 2 na memória? Ah, vale 88. Muito bem. O que a máquina fez? Ela somou as duas coisas, que vai dar o quê, gente? Acabamos de fazer aqui na calculadora, ó. 160. Ops, 160. Esse 160 eu estou atribuindo a variável soma, ou seja, quando a máquina executar essa instrução aqui, soma, recebe peso 1 mais peso 2, lá na região de memória de soma, eu vou ter 160. Ok? Muito bem? Muito bom? E aí depois eu faço o seguinte, eu pego a variável média e faço ela receber a soma dividido por 2. Então, se a soma estava valendo 160, 160 dividido por 2, quanto que vai dar? Vai dar 80. Então, quando essa linha aqui, ó, média recebe soma dividido por 2, quando ela for executada, lá na memória, a variável média, ela vai estar valendo 80, ok? E aí, o que eu faço? Ó, eu coloco uma instrução para a máquina. Máquina, escreva na tela o resultado que está salvo dentro da variável média. Perceba que aqui média não está entre aspas duplas. Aqui, ó, o escreva L está entre aspas duplas, aqui eu insiro os dados. Então, o texto que está entre aspas duplas é impresso na tela literalmente. Ou seja, quando a máquina parar nessa linha aqui, escreval, insira os dados, o usuário verá a mensagem, insira os dados na tela. Todavia, depois que a máquina executar essa linha, escreva média, aqui a máquina vai escrever o conteúdo da variável média em memória. Se a variável média estava valendo 80, nesse momento, lá na tela, aparece 80 para o usuário. Ok? Nessa linha de código, escreva média. Beleza? Diferença entre o escreva L e o escreva. Escreva L, imprime a mensagem e pula uma linha na tela. O escreva apenas, ele escreve a mensagem e depois os próximos caracteres continuariam sendo escritos na mesma linha da mensagem que foi impressa no escreva. Então, escreva L, ele imprime o que tem dentro dos parênteses e pula de linha. O escreva não pula de linha. Essa é a diferença, tá? Beleza? Muito bem, muito bem. Lembrando da indentação, né? Então, o nosso código ele ficou, ó, declaro 4 variáveis, peço para o usuário inserir esses dados, espero o usuário inserir esses dados via teclado, faço a conta da média e mostro a média na tela. Ok? Não tem muito segredo aqui esse algoritmo. O que seria o teste de mesa, gente? Seria justamente executar o algoritmo como se o usuário estivesse usando o algoritmo. Então, gente, ó, nos passos anteriores aqui, ó, até aqui a gente estava rascunhando, a gente estava escrevendo o código, a gente estava testando uma nova possibilidade. Agora a gente vai realmente executar o código. Lá a gente só estava escrevendo. Então, por exemplo, ó, imagine que a máquina chegou e executou essas linhas aqui, ó. Então, a máquina reservou na tela, na memória, um espaço para peso 1, um espaço para o peso 2, um espaço para soma e um espaço para média. Tá lá. Beleza? E aí a máquina vai executar linha a linha, ó. Então, ela já executou essas linhas aqui, já reservou espaço em memória. Agora a máquina está aqui, ó. Insira os dados. Então, lá na tela vai aparecer. Insira os dados. Ok?
Beleza. Aí o usuário vai lá e digita o peso 1. Digamos que o usuário digitou agora, vamos colocar peso redondo? 60. Ok? Deu Enter. O usuário foi lá e digitou o peso 2. Sei lá, 40. E deu Enter. Maravilha? A máquina pegou aqui, ó. Peso 1 está valendo 60. Vamos lá na memória, fica valendo 60 esse peso. Peso 2 está valendo 40, porque foi o que o usuário digitou. Lá na memória, 40 para o peso 2. Aí eu vou executar essa linha aqui, ó. Soma, recebe peso 1 mais peso 2. Peso 1, 60, mais peso 2, 40. 60 mais 40 dá 100. Então, a soma passa a valer 100 em memória, ok? 100 em memória para a variável soma. Muito bem. Aí eu vou aqui para média, recebe soma dividido por 2. 100 divididos por 2 dá 50. Então, variável média passa a valer 50 em memória. Show de bola. Aí a máquina faz o quê? Ela executa a última instrução. Escreva a média. A tela, se a tela continuasse aqui para baixo, né? A máquina escreveria, ó, vou continuar aqui, tá? Vou continuar aqui na frente, ó. Como se fosse a tela, gente. Ops. Ok? Então, apareceria 50 como média para o usuário lá, como resultado desse algoritmo. Essa é uma caixinha preta. Essa caixinha preta recebeu como dados de entrada 60 e 40. Essa caixinha preta processou e essa caixinha preta devolveu uma saída, 50 é a média. Ok? Beleza? Uma coisa importante aqui é, para fechar a aula, moçada, o mesmo problema pode ter várias soluções. Então, deem uma olhadinha nos slides de vocês e façam um teste de mesa nesse algoritmo aqui para ver se ele também se comporta da mesma forma. Ó, primeira solução. Segunda solução, tentem usar esse algoritmo aqui agora e fazer o teste de mesa para ver se ele comporta da mesma forma, tá? E mais, será que daria para reescrever esses algoritmos usando apenas duas variáveis? Fica como desafio para vocês, beleza? Tem os exercícios nos slides aí para vocês praticarem, se quiserem também. Show de bola? Depois vocês pegam um slide lá no estúdio e deem uma olhadinha. Resumindo a aula de hoje, falamos então de variáveis, de expressões, atribuição e entrada e saída de dados, e o teste de mesa e a nossa bendita indentação. Fechando a aula então, professora, 2 minutinhos atrasado, mas é importante para eles realmente terem acesso a tudo. Moçada, é isso aí. Boa noite, bom descanso, bons estudos e eu vejo vocês na semana que vem. Beleza? Um abraço. Isso mesmo. Bom descanso, aproveitem. O professor Pedro vai correr para outra aula agora. Talvez algum de vocês vai fazer estrutura agora com ele lá. Até mais. Obrigada, professor Carlos, professor Tiago, todo mundo. E mandem as dúvidas no Fale com o Mediador. Isso aí.